Neste vídeo eu vou apresentar para você 7 regras caso você queira tornar-se um intelectual de blá blá blá, que é um profissional muito disputado no mercado atualmente. Poderíamos chamá-lo, talvez numa linguagem mais sofisticada, de filósofo de platitudes, aquele filósofo que fala o óbvio usando as mais lindas palavras. Ficou interessado? Sou o Radamés Manosso, aqui de Curitiba. São 7 regras. Fique comigo. Olha, já faz bastante tempo que o brasileiro parou de se interessar apenas por samba, cerveja e futebol. Desde o 3º milênio que os brasileiros diversificaram sua pauta de interesses, agora eles se preocupam também com economia, com política e com filosofia. É nesse contexto que surgem os intelectuais de blá blá blá. Diria até que o ápice, o momento em que eles fizeram maior sucesso foi ali na década de 2010. Você ligava o rádio e estava lá um intelectual de blá 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 passando seu recado. Eles faziam muitas palestras nas empresas. No YouTube está cheio de vídeos desses intelectuais, desses filósofos. E quais seriam as características, quais seriam as regras que definem um intelectual de blá blá blá? É o que nós vamos ver agora. Regra número 1. Seja suave e empático. Olha, o intelectual de blá blá blá, ele não manda o papo reto, ele não faz o discurso faca na caveira. Ao contrário, ele é sempre suave, empático, cuidadoso com as palavras, porque isso corresponde ao zeitgeist da nossa época. Sim, o espírito da nossa época é um espírito em que as pessoas estão muito cuidadosas, todo mundo está pisando em ovos, todo mundo coloca muito bem as vírgulas nos lugares certos, porque uma palavra dita errada pode ofender as sensibilidades da plateia, e aí todo o teu prestígio vai para o chão, você pode cair aí num processo de cancelamento real e digital. Então, o intelectual de blá blá blá, ele segue o espírito da época. Ele é uma pessoa bastante cuidadosa, bastante sutil, evita ao máximo ferir a sensibilidade das pessoas. Regra número 2. Receite placebos filosóficos para o seu público. Olha, placebo é aquela pílula de farinha que o médico coloca na mão do paciente e diz, olha, tome isso aí que você vai se sentir bem melhor. E na maioria dos casos, o paciente se sente bem melhor, mesmo tomando uma pílula de farinha. Então, o intelectual de blá blá blá, ele prescreve placebos filosóficos, ele fala obviedades com lindas palavras, como por exemplo, olha, faça o bem e não faça o mal. Aí nós estamos diante de uma tautologia filosófica, ou seja, o filósofo está falando uma obviedade do tipo A é A, afinal de contas, o bem é aquilo que deve ser feito. Então, quando você diz faça o bem, está apenas dizendo que você deve fazer aquilo que deve ser feito. Regra número 3. Respeite o consenso. O que seria o consenso? Olha, o consenso é um conjunto de ideias hegemônicas que está disseminado e dominante na sociedade. O consenso esquerdista, progressista, globalista, ele está presente lá na academia, nas universidades, ele é ensinado nas escolas, ele está presente na publicidade, os intelectuais defendem o consenso. A mídia está aderida 100% ao consenso. O consenso esquerdista globalista é uma hegemonia total. Se você levantar uma pedra do chão, ali vai escapar consenso esquerdista globalista. Então, o intelectual de blá blá blá, ele toma muito cuidado, ele não dorme no ponto. Ele sabe que se ele criticar o consenso, coisas ruins vão acontecer para ele. Então, existe em filosofia aquela ideia de que você está em condições de falar sobre tudo, mas não é o que ocorre na atualidade. Então, se uma pessoa criticar o feminismo, imediatamente entende-se que ele é contra as mulheres, que trata-se de pessoa misógina. Se uma pessoa criticar a ideologia de gênero, imediatamente se entende que trata-se de um homofóbico. Se a pessoa criticar a teoria racial crítica, olha, imediatamente fica rotulada como racista. Então,
o consenso ele não pode ser criticado. O consenso é uma vaca sagrada que tem que ser respeitada ao máximo. Regra número 4. Use e abuse das preposições adversativas. Do que eu estou falando? Eu estou falando daquelas palavrinhas como mas, porém, todavia, contudo, no entanto. Olha, o intelectual de blá blá blá, ele faz um bom uso destas palavrinhas mágicas. Então, na verdade, ele coloca ali uma carga de relativismo em tudo que ele fala. Ele não vai dizer nada com absoluta convicção, não com 100% de certeza. Então, ele sempre vai dizer, olha, é isso, mas, é aquilo, porém, é desse jeito, contudo, é desta forma, todavia. Então, as preposições adversativas são maravilhosas no discurso do filósofo de Platitude. E outra regra de ouro é sempre começar o discurso com expressões como veja bem. Olha, quando você começa dessa forma, veja bem, você já está colocando um relativismo já no início dessas frases e você aí não vai assumir de forma absoluta as suas posições, sempre você está colocando uma coisa de uma maneira relativa e confortável que lhe dará a chance de voltar atrás se for necessário. Regra número 5. Discorra sobre a etimologia e o sentido das palavras. Olha, é uma coisa muito elegante, muito chique você ficar explicando o sentido e a origem das palavras, a etimologia dos termos. Então, se você vai falar sobre democracia, você pode começar assim, olha, democracia, palavra que vem do grego, e reúne os termos demos, povo, com kratos, governo, poder. Então, a democracia seria o governo do povo. Olha, discorrer sobre a etimologia das palavras é garantia de sucesso, agrada a todo mundo. Regra número 6. Não contrarie o senso comum. Olha, contrariar o senso comum é perigoso. Então, por exemplo, existe um senso comum de que as notícias verdadeiras, elas vêm da imprensa profissional, do jornalismo estabelecido, da grande mídia. Então, contrariar esse senso comum e dizer que a grande mídia também produz fake news é uma coisa muito perigosa. Você não vai querer embarcar nesta canoa furada, não é mesmo? Regra número 7. Eleve a autoestima e massageie o ego da plateia. Olha, o intelectual de blá blá blá, ele não está ali para passar papo reto, ele não está aí para destruir crenças consolidadas, ele não está ali para ofender o senso comum, ele não está ali para mandar o papo reto. Ao contrário, ele está ali para manter as pessoas confortáveis e quentinhas no seu senso comum, ali mantê-las muito felizes e com uma sensação agradável de que receberam um placebo filosófico bastante eficiente. Se você está me acompanhando neste vídeo até este momento, é porque você também tem um pé atrás em relação a estes filósofos de platitudes que nos vendem pílulas de farinha como se fosse filosofia do mais alto nível. Olha, a filosofia de verdade, ela não é baseada em senso comum, ela não é baseada em consensos artificiais. É uma coisa mais profunda e se você realmente prefere aquele discurso papo reto, faca na caveira, então nós estamos juntos. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.